Olá, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Estamos começando agora a quinta live da série de lives que o Instituto Aurora está realizando nesse ano, em que a gente vem conversando, discutindo um pouco sobre temas relacionados a violências contra a escola, violência extrema contra a escola, discursos de ódio, extremismo violento, temas que fazem parte do nosso projeto Reconectar, aproximando pessoas para superar o extremismo violento. E a nossa ideia com essas conversas é tentar ao máximo trazer essas informações para o público, para tentar, de alguma maneira, trabalhar na prevenção, né, desse tipo de violência. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber dois convidados muito bem importantes para esse projeto. A professora Miriam Abramovay, que é uma grande referência nos estudos sobre violência nas escolas e juventudes, e que é coordenadora da área de juventudes e políticas públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, e também o Lucas José Ramos Lopes, que é secretário executivo da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes. É uma iniciativa que articula diversas organizações brasileiras para trabalhar no advocacy por políticas públicas de proteção de crianças e adolescentes, né? Um grande parceiro nosso também. E eu sou o André, gestor de pesquisa e projetos do Instituto Aurora. Vou aqui coordenar um pouco essa conversa com a professora e com o Lucas. A gente convidou a professora Miriam e o Lucas porque ano passado a gente produziu um artigo que se chama O Papel das Escolas na Prevenção ao Extremismo Violento, que foi publicado lá com o nosso outro parceiro, que é a Latinoamérica 21, e que hoje está compondo o nosso e-book de textos sobre violência extrema nas escolas, que é o e-book Violência contra Escolas no Brasil, Perspectivas sobre o Extremismo entre Jovens e Estratégias de Prevenção, que está disponível gratuitamente no link institutoaurora.org/reconectar. Então, basta entrar lá para conseguir acessar esse nosso material. E na live de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os temas que aparecem nesse nosso texto. Então, antes de mais nada, eu agradeço a professora Miriam e Lucas por terem aceitado esse convite. É um prazer poder estar conversando com vocês. Oi, Miriam. Oi, André. Muito bom estar com vocês aqui. André, Lucas, é um prazer estar com vocês aqui e muito obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Antes a gente tem alguns pontos, né, que a gente gostaria de trazer e conversar, mas antes eu quero trazer um pouco de contexto, né? A gente tem feito isso nessas lives, essa é a quinta live, a gente sempre vai trazer um pouco de contexto e atualização sobre essa temática. E hoje eu queria trazer alguns dados de uma pesquisa que a gente fez no Instituto recentemente para entender como é que estão os casos de violência extrema contra escolas esse ano, né? Nesse ano de 2024. Por violência extrema contra a escola aqui, eu estou querendo dizer, então, esses ataques que a gente tem visto, né, que tem aumentado nos últimos anos, ataques feitos por alunos e ex-alunos que entram em escolas com o objetivo de causar uma violência, geralmente armada, né, e para minha surpresa, para a surpresa aqui do Instituto, quando a gente fez esse levantamento, a gente percebeu que já tivemos pelo menos 4 casos nesse ano que se assemelham aos ataques de violência extrema contra a escola, que ao todo foram 36 entre 2001 e 2023, período em que isso está sendo contabilizado, né? A gente não tem um dado oficial ainda, geralmente documentos oficiais de institutos de pesquisa ou do próprio governo têm saído no final do ano, mas pesquisando por notícias a gente percebe
que pelo menos 4 casos semelhantes aos outros. Então, eu preciso ver ainda se eles vão se configurar efetivamente como casos de violência extrema, né, contra escolas, mas aparentemente 4 casos, que foram em São Sebastião, no Distrito Federal, em Londrina, aqui no Paraná, em Salto da Divisa, Minas Gerais, e em Palhoça, Santa Catarina. Por que esse dado chama atenção e a gente quis trazer ele aqui para a conversa? Porque em 2023, que foi o ano com o maior número de casos, a gente teve ao todo 11 casos. Antes de 2023, o ano com o maior número tinha sido 2022, com 10 casos. Então, isso pensando no ano inteiro. Só que a gente, se considerar só o primeiro semestre, 2024 já é o ano com o segundo maior número de ataques. 2023, no primeiro semestre, foram 8 ataques, e em 2022 foram 3 ataques no primeiro semestre. Então, a gente teria um dado preocupante aí, né? 2024 poderia estar caminhando para ser um ano com um número alto também desses ataques. Lembrando que essa média começou a subir a partir de 2019, né? E a gente começou a ter sempre, todos os anos, vários ataques, com exceção de 2020, que foi um ano que não tiveram ataques, mas a gente sabe também a justificativa, né? As escolas estavam fechadas por conta da pandemia. Depois disso, 2021, 22, 23, esses números vieram subindo. E é claro que agora a gente já tem iniciativas importantes. Recentemente foi criado o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, ou SNAV, né, uma iniciativa do governo federal que coloca em conjunto o trabalho do MEC, do Ministério da Justiça e do Ministério dos Direitos Humanos para atuar nessa violência. E a gente também teve vários grupos produzindo materiais, pesquisas, cartilhas, metodologias para lidar com isso. Tudo ainda é muito novo, mas a gente ainda não pode dizer que tá havendo uma redução desses números de ataques, né? É por isso que a gente quis trazer essas informações. Então, feita essa contextualização, eu queria ouvir um pouco de você primeiro, professora Miriam, um pouco sobre o que caracteriza esses ataques, como é que eles se relacionam com outros tipos de violência, porque a gente acho que é importante diferenciar esse tipo de violência com outros tipos de violência que acontecem na escola, né? Violência na escola, da escola, contra a escola, e tentar entender por que surge essa ideia de violência extrema contra a escola, né? Como é que ela se diferencia, né? Muita gente tem como marco o massacre de Columbine, de 1999, nos Estados Unidos, que parece que se tornou a imagem que referência para esse tipo de violência. Mas a gente não está falando dos Estados Unidos, a gente está falando do Brasil, é um outro contexto, é uma outra situação. E a gente não pode deixar de notar que os vários tipos de violência que envolvem a escola, eles se relacionam. Então, eu queria saber como é que você entende esse novo fenômeno e como é que ele se conecta com outros tipos de violência escolar, na sua opinião. Seu microfone está fechado, professora. É super importante tua questão. No Brasil, eu acho que o primeiro importante que a gente teve foi o de Realengo, o ataque a Realengo. E esse serviu como modelo para os outros ataques, os muitos outros ataques, porque a gente vê que eles começam e eles vão se dando assim em massa, porque é um fenômeno tão importante que a gente pode dizer que 2 ou 3 já é em massa, né? Não é como outros fenômenos da violência cotidiana das escolas. Mas você levantou o que isso tem a ver com o cotidiano das escolas. Em alguns casos, eu acho que em vários, sim, tem a ver.
que a escola é um local onde acontecem violências no seu cotidiano, né? A gente pode dizer, das várias pesquisas que eu tenho feito durante esses últimos 20 anos sobre violências nas escolas, havia uma pergunta nos questionários e nos grupos focais se alunos e professores já tinham visto armas nas escolas. E dava que 2 ou 3% já tinham visto alunos e alunas entrarem com armas nas escolas. Nessa época, que a gente dizia que a entrada de armas nas escolas não tinha que ser revólver, poderia ser faca ou alguma coisa cortante, às vezes até tesoura, etc. Tinha muito mais a ver com essa vontade de se exibir, né? Nós sabemos que a arma é um símbolo de poder, é um símbolo de exibição, né? E quem tem arma está mostrando que tem determinado poder. Mas as violências, então, para dizer, claro, que o fenômeno é muito mais recente, no entanto, nunca se deu atenção à entrada de... Desculpe, eu estou muito resfriado. A entrada de armas nas escolas, né? Que deveria ter se dado atenção antes. Outra coisa que pouco se deu atenção durante esses anos são as brigas internas, os conflitos internos, a formação dos grupos, quem está no grupo, quem fica fora e por quê. Claro, a escola ela é uma instituição que ela não pode dar conta de todos os fenômenos. Não pode, é impossível. No entanto, ela tem que ter um olhar privilegiado com o que acontece no cotidiano. Então, fenômenos como brigas, entrada de armas, brigas, Ai, mal estou podendo falar, vocês me perdoem. Entrada de armas, brigas, xingamentos, furtos, violência entre os alunos, mas violência contra os professores. São todos fenômenos que podem dar lugar a uma preparação para outros tipos de violência. Por isso é tão importante que a gente tenha diagnósticos e que nós não temos sobre o que acontece dentro das escolas. Nós absolutamente chama atenção quando tem um fenômeno como esse. Você acabou de dizer que esse ano nós já tivemos 4, mas muito pouca gente ficou sabendo, porque parou de ser notícia na imprensa, né? Quer dizer, nós não podemos deixar que a imprensa seja responsável por isso. Nós temos que ter diagnóstico do que está acontecendo nas escolas. Existem instrumentos e ferramentas para isso ser realizado, mas, evidentemente, que existe custo também, o que complica. Então, eu acho que é uma questão de políticas públicas e que nós temos que aprofundar e também fazer pressão para que esse não seja um tema que possa ser abandonado. Obrigado, professora. Fique muito à vontade, se estiver com dificuldade de falar, nos informe. Mas eu acho que a sua fala, perceba assim como ela aponta muito para como a gente tende a ver a escola num lugar de resolver todo tipo de situação e dar conta de todo tipo de problema, né? E quando a gente pensa que as pessoas
estão passando, ou devem, ou deveriam passar, né, desde a infância até o final da adolescência, início da fase adulta na escola, todo esse período de desenvolvimento humano, onde esses conflitos aparecem também, claro que mediados pelas relações sociais, né? E a escola dá conta de tudo isso, é realmente um trabalho muito grande. E aí também há o olhar social para a escola, né? A valorização que se dá ao profissional que está ali, a valorização financeira, a valorização do trabalho. E aí vão surgindo novos fenômenos sociais, né? Surge, né, a internet, a formação de grupos pela internet, e aí a escola tem que também dar conta disso, entender e automaticamente absorver tudo isso. Então, eu noto um pouco na sua fala essa questão de realmente muita responsabilidade para lidar, sem ter, de fato, um diagnóstico, sem ter um devido apoio de políticas públicas, né, sem ter toda essa infraestrutura para fazer isso. E, nesse sentido, eu acho que é um gancho aqui com o trabalho que o Lucas faz na Coalizão, porque a Coalizão, né, Lucas, se quiser falar um pouco mais sobre isso também, atua defendendo esse investimento para políticas públicas que vão, no fundo, proteger todos esses públicos que fazem parte da comunidade escolar. E aí eu vejo que o trabalho da Coalizão vai ter uma característica de pensar questões mais estruturais, né, e não pontuais. E também pensar que não é um trabalho individual. Nesse sentido, é óbvio que as escolas têm um papel fundamental para enfrentar esse tipo de violência, mas ela não pode ser a única frente de enfrentamento dessa violência, né? Então, como é que você vê, né, fazer uma pergunta parecida, né, como é que você vê essa nova forma de violência contra crianças e adolescentes, e como é que vocês têm pensado na Coalizão a forma de enfrentamento disso, né? Que tipo de política a gente precisa, que tipo de investimento, como é que a gente coloca vários atores trabalhando em conjunto para tentar, de alguma maneira, contribuir com a prevenção desse tipo de violência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pegando o gancho, se quiser, da professora Miriam também. Escutando a Miriam e o seu comentário, André, eu queria comentar, é claro que os sistemas federais, né, os sistemas nacionais, eles são importantes na medida que podem ajudar com esse diagnóstico nacional, né, com dados, sistematizando informações sobre o perfil do público que faz o ataque, né, hoje a gente conhece aí o mais novo tinha 10, o mais velho 25, né, salvo engano, pode contribuir também tentando identificar variáveis que possam entender a seleção dessas escolas. O fato é que também globalmente, os países que tiveram mais ataques não necessariamente são os países que podem orientar o desenho aqui de alguma intervenção ou no limite de alguma política pública. A gente tem que olhar também para os países que têm o fenômeno, né, global aí dos discursos de ódio, e uma série, né, de ataques, né, de negação de direitos humanos, mas que conseguem manter a escola com essa unidade, né, com esse vínculo de pertencimento, não só entre o estudante e a escola, mas também entre o estudante, a escola e o seu território. O que eu quero dizer com isso? Os sistemas nacionais, esperamos que esse prospere, podem gerar dados que podem orientar diagnósticos, mas é no nível do município, é no nível do território, que a gente precisa pensar essas soluções. O que a Coalizão tem feito, o trabalho de incidência na legislação orçamentária, é numa perspectiva de gestão pública que entende a necessidade da gente voltar a hidratar o orçamento da educação, mas não só, também de todo o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, né?
Mas, para além de ter o orçamento, é olhar para a qualidade como esse orçamento é executado. Então, nós poderíamos pensar uma grande intervenção nacional, numa grande política que pudesse ser executada pelos municípios. No entanto, seria importante também pensar na qualidade como isso vai chegar. E é muito difícil um programa desenhado em nível federal chegar com qualidade em todos os municípios, em todos os territórios. Então, essa é uma política que, de premissa, precisa ser construída a partir da experiência concreta dos territórios e das escolas. Então, ou seja, ela precisa de um alto grau de customização. A professora Miriam tem discutido, estudado e discutido isso há muito tempo, em relação aos questionários de clima escolar e as intervenções no nível de se pensar a convivência nas escolas. Então, esse é um tipo de diagnóstico, é um tipo de intervenção muito customizada. Ela não deixa de olhar para diretrizes nacionais, ela não deixa de olhar para o que se sabe sobre o fenômeno no âmbito nacional. No entanto, ela parte, de fato, como a gente diz, do chão da escola. Queria encerrar assim, esse primeiro comentário aqui na conversa, essa primeira troca, recordando que de uma experiência concreta que eu vivi numa escola, não vou identificar qual, e muito menos do estado, mas foi num dos estados do sul do Brasil, um menino de 12 anos que tinha um comportamento que na época a gente não interpretava, como hoje nós teríamos uma atenção muito maior, mas que já participava também de comunidades mórbidas, a gente tinha outras definições para essas comunidades, mas não eram na camada rasa da internet, não eram nas redes sociais, no Telegram, no Instagram, no Facebook e assim por diante. Ainda era naquela camada mais profunda, da Deep Web e assim por diante. Mas que já alimentava esse ódio pela escola, mas ele era personificado em algumas pessoas daquela escola, em razão exatamente da violência que ele sofreu e da relação de rejeição que ele tinha na escola e também no território. Esse episódio não prosperou, por sorte, em nenhuma fatalidade, nenhuma ação, no máximo, de fato, ter ido à escola uma vez com uma arma branca, com um objeto cortante, e feito ameaça, mas, enfim, ou seja, o vínculo, ele é rompido não só no nível pessoal, ele é rompido no nível de toda a escola, e mesmo as pessoas com quem esse estudante tinha um vínculo, tinha um afeto, isso se torna muito frágil diante desse ódio. E aí, queria concluir dizendo isso, que as soluções, elas não passam só pela racionalidade, pela abordagem da educação em direitos humanos, pelas mediações e pelos planos de convivência que são importantes, se não considerarem a fragilidade dos vínculos e principalmente a dificuldade, isso quem diz também é a professora Miriam, a dificuldade que a escola tem hoje de se conectar com essas culturas juvenis. Perfeito, Lucas, bem interessante a tua fala, assim, me chama a atenção alguns pontos, que você traz e que são muito verdadeiros, porque eu comecei até quando eu estava falando, apresentando algumas informações aqui no início da nossa conversa, eu comentei que a gente tem o massacre de Columbine como um paradigma, digamos, desse tipo de violência, e nesse sentido eu acho que é um problema que a gente acabou importando dos Estados Unidos, porque tem muitas características em comum, mas os países em que esses ataques acontecem não podem ser o norte para a gente, o horizonte do que fazer, porque se a gente pega o próprio modelo estadunidense, eles investem muito numa determinada forma, que é segurança, monitoramento, apetrechos de segurança nas escolas, e os números lá só aumentam. Quer dizer, é uma política pública? É uma política pública. Mas é a política pública que a gente precisa? Provavelmente não. Os dados que a gente traz de lá indicam que não, Então, aí a gente já tem caminhos. E aí, só que esse debate vai se acalorando, porque quando você fala também, que é importante pensar soluções dos territórios, dos municípios, e
é isso, né? Onde as pessoas estão vivendo, é onde as coisas estão acontecendo, né? Nos municípios. A gente tem um outro desafio, que é enfrentar as diferentes posições dos governos locais, as diferentes ideologias, que justamente hoje, me parece, né, colocam esse debate dentro também de uma lógica, vou dizer assim, polarizada, né? Então, como é que a gente resolve a violência contra as escolas? Mais segurança, mais armamento, mais ostensividade, ou mais educação de direitos humanos, mais educação democrática, mais saúde mental, né? Então, parece que existem esses dois âmbitos em confronto, e isso, se a gente pensar em cada localidade, isso vai ficar ainda mais forte, né? E sem bons dados, sem bons diagnósticos, realmente a gente não consegue avançar. Mesmo com bons diagnósticos, a gente sabe que é difícil convencer, às vezes, que o que o diagnóstico está falando é uma verdade, né? Então, interessante, assim, os pontos que você traz, para que a gente possa, de fato, pensar o orçamento, a qualidade do uso desse orçamento, né? Para fazer aquilo que é mais efetivo para a resolução desse problema. Infelizmente, os dados que a gente tem acesso mostram que o aumento de segurança armada dentro das escolas, por exemplo, não diminui esse tipo de violência, né? Tem outros efeitos, inclusive podem ter efeitos bastante problemáticos, né, dentro do ambiente escolar e a piora do clima escolar como um todo, né? Sem contar que coloca crianças e adolescentes em contato com a justiça super precocemente, né? E aí questões que deveriam ser resolvidas, como brigas e conflitos que poderiam ser resolvidos por meios pedagógicos, passam a ser resolvidos por meios, às vezes, jurídicos, ou enfim, né? E isso não é interessante. Então, realmente temos esse panorama bastante complicado. E acho que aqui também tem um pouco um gancho para um outro tema que eu queria puxar, que é sobre essas respostas estruturais e uma questão bastante delicada, que é a questão da saúde mental nas escolas, né? E como é que isso chega lá na ponta, porque tem muito se falado de que, olha, né, se a primeira alternativa é segurança, eu acho, né, quando se fala desse problema, a primeira coisa que vem à mente tem que ter mais segurança nas escolas. Eu acredito que a segunda talvez seja assim, não, tem que ter psicólogos nas escolas, né? Eu fico com essa impressão aqui. E aí eu queria trazer esse tema, trazendo um trecho do artigo que a gente escreveu lá ano passado. Então, eu vou ler aqui um breve parágrafo em que a gente colocou assim: a violência que acontece ao redor da escola leva a uma sensação de insegurança e coloca estudantes e professores em constante estado de alerta e estresse, impactando negativamente na interação e aprendizagem. Episódios de tiroteio, bala perdida e operações policiais ostensivas no entorno da escola são eventos que desencadeiam quadros de ansiedade e medo. Só em 2021, 1.295 escolas relataram episódios de tiroteio e balas perdidas. E a gente sabe, então, né, que esse é um problema bastante frequente nas escolas, respeito à violência, né, na escola como um todo, e que ficou ainda mais intensificado, né, essa questão do medo, da ansiedade, do estresse, quando, de repente, surge o medo de sofrer um massacre na escola, de acontecer um massacre na escola, né? Eu tive uma experiência de fazer uma formação de professores há um tempo atrás sobre essa temática, e o que eu ouvi de algumas pessoas na escola, de algumas professoras, olha, eu estou com medo, eu quero um policial aqui dentro. E esse afeto tem que ser acolhido, tem que ser ouvido, né? Isso já mostra alguma coisa, já revela alguma coisa, né? Como é que você trabalha quando o medo está instaurado ali no teu espaço de trabalho, né? É muito difícil.
Só que a gente sabe que essa questão da psicologia escolar, da inclusão de psicólogos, é importante, mas a gente está falando de um país enorme, né, com muitas escolas, um número enorme de profissionais e um número ainda maior de estudantes. Então, essas intervenções de saúde mental, elas não podem se limitar apenas à psicologia nas escolas, né? Essas intervenções não tem como ser suficientes, né? Pensando que a gente também está agora lidando com a saúde mental das educadoras, dos educadores. Então, professora Miriam, nesse sentido, eu acho que era legal a gente poder debater um pouco o que você vê, né, sobre essa questão da saúde mental, né? Quais as dificuldades que a gente enfrenta e o que a gente pode pensar em termos de caminho? Será que não é mais falar de uma prevenção, né, antes de falar de tentar resolver tudo com a psicologia escolar? O que você acha? Seu microfone, professora, por gentileza. Desculpe, você falou antes uma coisa que é as propostas para resolver esses tipos de problema. Evidentemente que a primeira proposta e a mais simples é colocar um policial em cada escola, né? Primeiro, é impossível, como você disse, com o tamanho desse país, é algo impossível. Segundo, as experiências que foram feitas nos Estados Unidos de colocar a polícia dentro da escola são experiências que não resultaram efetivamente, porque os jovens, os adolescentes, eles têm uma forma de, vamos dizer, entre aspas, de contravenção em relação às regras da sociedade, que aí mesmo que isso vai chamar a atenção deles. Quer dizer, como fazer e como conseguir fazer, mesmo com um policial na frente de cada escola que é enviado. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais na questão da pandemia e do que resultou da pandemia. Eu acho que a gente um pouco esquece que a gente saiu de uma pandemia com graves consequências na escolaridade, em tudo, né, na vida de nós brasileiros, mas na escolaridade desses adolescentes e jovens. E o que aconteceu com eles durante a pandemia? Nós achávamos que a escola ia mudar após a pandemia e a escola não mudou absolutamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que pouco se fala, mas eu acho que a gente deve trazer na lembrança sempre a questão da pandemia. Bom, e diante disso, foi que começou a ser falada muita questão da saúde mental. Evidentemente que é um tema importante, mas nós não conseguimos ter um psicólogo por escola, e mesmo se nós conseguíssemos, esse psicólogo não poderia atender todos os que estão sentindo algum tipo de problema, de angústia, ou, como colocaram aqui nos comentários, carências de afeto, de escuta, de atenção, né? Ou seja, aí entra uma questão que é da educação e da relação da educação com a assistência social, com a saúde, né? E com outras, vamos dizer, outras secretarias, outros ministérios, etc. É impossível a educação dar conta sozinha dos problemas de saúde mental e de tudo o que resultou da pandemia. Porque sempre existem pessoas que têm problemas, e que têm problemas que são da escola e que têm problemas que são
da sociedade. Você citou um exemplo, a violência que existe ao redor da escola é uma violência que tem consequências no que essas pessoas sentem. A questão do medo é uma questão concreta, não é abstrata, né? Então, André, eu acho que tem que ter muita atenção a essa intersetorialidade para que a escola possa responder algumas questões. E ela não é colocando um psicólogo e um policial dentro da escola que isso vai ser resolvido. Principalmente porque a escola também ela apresenta violências próprias. Existe uma violência institucional dentro da escola, que é uma coisa muito pouco falada, quer dizer, não é só fora da escola, é dentro da escola também. Como se dão as relações sociais, as relações de hierarquia, a questão da repetência, da evasão, tudo isso traz consequências no que esses adolescentes e jovens pensam e acreditam. Então, eu acho que é muito mais profundo do que colocar, do que medidas repressivas. Medidas repressivas não dão conta do que está acontecendo na escola. E na nossa sociedade também, nós estamos vendo, quer dizer, a questão do tráfico, a questão das milícias, como isso tem consequência também dentro das escolas, etc. Então, eu acho que o problema é muito mais amplo e que a gente tem que aprofundar essa discussão. Sim, professora. Importante que você traz, né, outros elementos aqui, né, para além do psicólogo, né, essa união entre educação, assistência social, saúde. A gente pode pensar em diversas outras políticas públicas que têm que estar interrelacionadas, integradas. A professora fala também dessa intersetorialidade, né, e eu acho que isso é um bom ponto, né, para também trazer a visão aqui do Lucas e da coalizão, né? Como é que está esse cenário das políticas atual, da política pública voltada para a proteção da criança e adolescentes, né, associada à escola, que é o lugar por excelência onde a gente encontraria crianças e adolescentes, né? Como é que você vê também essa questão, Lucas? Como é que estão essas políticas? O que a gente pode pensar em termos de integração, de intersetorialidade? Qual que é a tua visão também sobre essa questão da saúde mental, da resposta exclusivamente pelo psicólogo nas escolas? Como é que você vê todos esses pontos, assim? Bom, reiterar o que foi dito, talvez só complementando com outro elemento, essa falácia, né, de se pensar, mas é algo bastante forte e que pode ser muito manobrado também agora durante as eleições municipais, nos discursos, nas narrativas, que é essa questão da segurança, né, a falsa correlação entre o uso das forças, né, e do monopólio legítimo, o policiamento em si, e a relação com segurança, que é uma compreensão, é uma construção muito presente, e a gente tem acompanhado a crescente disso, né. No entanto, a característica desse fenômeno, do que pouco se conhece, mas algo muito importante para informar essa política, ou essas políticas públicas, ou essas abordagens, é que, além de planejados em algum grau, o autor, ele, e aqui autor, porque o que a gente tem conhecido no Brasil são do sexo masculino, né, enfim, com características assim bastante marcadas, mas é que ele está disposto a morrer, né? Ele faz parte da sua estratégia considerar isso, né? Então, a presença de um agente da polícia fora ou dentro da escola pode ser um fator que, inclusive, impulsiona, né? Esse plano, porque encontrar com a polícia é uma possibilidade bastante considerada.
Tanto é que o que a gente observou na redução das notificações, né, dos canais que foram abertos para recolher denúncias, receber denúncias sobre suspeitas, sobre atividades em grupos na internet e assim por diante, a redução vinha acompanhada dessas conversas, das trocas entre esses grupos, entre os adolescentes, e às vezes envolvendo crianças, né, mas também em adultos, seja muito naquela lógica, né, que alguns pesquisadores têm tipificado, né, os que são os imitadores, né, ou seja, aqueles que vão de fato para dentro das escolas armados, mas aqueles que estão lá para apoiar, aqueles que formam uma rede toda de apoio e de afeto baseado no ódio que esse estudante não encontrou durante a sua experiência na escola, né. Quero só comentar algo que alguém trouxe aqui também nas reações, né, acho que a Noemi falando sobre a importância da gente recuperar, né, as redes, as teias de afeto, para além das questões pedagógicas, assim por diante. Só para fechar esse raciocínio, dizer que, com tudo isso, a presença do policial essa ideia é completamente desastrosa, porque faz parte da estratégia, faz parte do planejamento, a ideia de morrer, a possibilidade de morrer por aquilo, né? Então, isso realmente pode ser bastante desastroso. E o que eu dizia por último é que a gente só observou uma queda dessas notificações das denúncias quando teve uma ação toda coordenada entre as polícias e a inteligência, de fato, fazendo as apurações, as investigações quando necessário. E as conversas que rolaram, né, as conversas entre esses grupos, não foi sobre a presença ou ausência de policiamento na escola, foi sobre as investigações. Então, a única abordagem que demonstrou alguma queda nas notificações foi saberem que eles estavam sendo investigados ou suscetíveis à investigação. Então, essa é uma abordagem importante de inteligência a ser implementada cada vez mais e com uma crescente, mas não pode estar desassociada de outras coisas como o controle de armas e munições. Então, não tem como falar desses ataques sem falar da necessidade em termos de política pública, do Brasil assumir uma postura mais altiva nesse sentido, uma vez que o acesso ele segue sendo facilitado, então não é só controlar o discurso de ódio, mas é também, de fato, efetivamente controlar o acesso a armas de fogo e a munições, acompanhado da inteligência de investigação, mas não só, também o Brasil precisa se engajar nos fóruns internacionais que estão discutindo entre os países e trocando essas experiências e aprendizagens. Quero mencionar a Conferência Ministerial Global pelo Fim da Violência, que vai acontecer em Bogotá em novembro. O Brasil tem demonstrado baixo engajamento na participação deste evento. Nós temos um único ministério manifestando interesse e a confirmação de participação, mas esse por exemplo, uma instância global para o compartilhamento de práticas, de experiências, de inteligência e de políticas que tenham trazido algum resultado, ainda que promissor, ainda que pouco avaliado nesse campo dessa política. E, por último, queria mencionar a necessidade da responsabilização. Então, é importante identificar e responsabilizar aqueles e aquelas que, nessas redes, seja na camada mais profunda, na camada superficial da internet, estão disseminando esses conteúdos e buscar a responsabilização desses indivíduos, e mais do que isso, algo bastante latente nas discussões no Congresso, mas ainda com poucos avanços, de fato a responsabilização das plataformas. Então, nós estamos, não que isso é um fenômeno que acontece, essas trocas acontecem só no âmbito das plataformas, mas isso, na pandemia, essa imersão nessas plataformas, observa, né, e quem tem pesquisado sobre isso tem escrito sobre o quanto que isso ficou mais severo nessas trocas entre essas plataformas, pelo anonimato, etc, etc. Então, eu queria mencionar esse conjunto de intervenções que precisam ser coordenadas e, claro, num âmbito federal e dentro do Pacto Federativo, pensando as responsabilidades dos estados e dos municípios. Lá no território, lá onde a escola está,
não tem como não mencionarmos, né, que o sistema de garantias da criança e do adolescente, ele não foi completamente implementado em todo o Brasil. Ainda nós não temos, né, desde o Estatuto, o Brasil segue com o desafio de implementar, ou seja, todo esse serviço de apoio, o serviço especializado, né, que inclui o atendimento, ele já está previsto, ele já deveria estar disponível na rede. O fato é que isso não está implementado, quando implementado, uma qualidade comprometida, principalmente com uma performance, né, pela dificuldade do módulo, né, do efetivo dos profissionais, da quantidade de profissionais disponíveis, mas não só, né, também de infraestrutura, de equipamentos, as condições objetivas, né, e materiais de trabalho desses profissionais na rede. Então, eu concluiria esse tópico aqui dizendo que, para além dessas ações coordenadas e combinadas em nível nacional, e essas alterações legislativas que são importantes, lá na rede, lá onde a criança, o adolescente, o jovem está, é importante que a gente volte a fazer essa discussão que nunca cessou, mas que nunca é levada a séria, a despeito do governo que tem, né, ali a tinta na caneta, ainda com todos os contingenciamentos, é levar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e a rede de atenção, a rede de apoio a sério. Né? Essa não é uma rede aleatória, essa é uma rede de proteção. E sem essa rede, nenhuma política pensada em nível nacional vai dar conta do recado. Então, eu acho que é o Brasil voltar a fazer o básico, fazer o que já está previsto, avaliar esses serviços e, de fato, oferecer esse apoio objetivo à escola. Né? A escola não é uma ilha, a gente escreveu no artigo, né? Essa é a definição. Ela não é uma ilha, mas ela está sozinha então o investimento, né, não é só na educação, precisa estar junto com as outras políticas, e a relação da intersetorialidade, esse conceito fácil de falar e tão difícil de implementar, passa pelos desafios não só do orçamento, mas também da governabilidade, da governança melhor, né? Então, tem muito a ser feito no âmbito dos municípios nesse sentido. Eu posso só falar uma palavrinha aí? Eu acho que uma coisa que eu esqueci de dizer é que esses jovens apresentam uma masculinidade tóxica, e o alvo dele são principalmente as meninas, ou seja, um ódio à mulher muito forte e muito grande por parte desses adolescentes, né? E o que eu acho que é mais preocupante é que a escola nunca tenha se dado conta, dos que são da escola, não daqueles que vêm de fora, que alguma coisa estava acontecendo. E isso eu acho que o Lucas falou da questão do armamento, quer dizer, não só da possibilidade de se comprar arma, o que se mantém com essa masculinidade tóxica, mas também com o que aconteceu durante os últimos anos, onde alguns temas foram proibidos na escola, né? Como falar de sexualidade, como escola sem partido, como essa culpabilização dos professores para eles falarem temas que eram proibidos, entre aspas, isso teve consequências, né? Isso teve consequências e a gente está vendo agora e está vendo com o que aconteceu. Obrigada, André. Ótimos comentários aqui. Eu fiquei pensando algumas coisas, né? A partir da fala de vocês. Acho que o Lucas pontuou em questões bem objetivas, né? Quando fala das plataformas, responsabilização das plataformas, né? Controle de armas. Os dados mostram que os casos de violência em que foram utilizadas armas de fogo, eles têm um número, se não me engano, 3 vezes maior de letalidade. Então, aqui é uma questão bem objetiva. O acesso a armas tem gerado mais fatalidades nesses casos, né?
E, em especial, essa questão da inteligência. Quer dizer, a gente não está dizendo que não existe um lugar para a segurança pública, né? Um lugar de atuação da segurança pública. Tem, e onde ele está se mostrando mais eficiente na inteligência, no desbaratamento dos casos, né? Entrar nesses grupos, entender que esses grupos existem, entrar nesses grupos, monitorar o que está sendo falado. Não é só como se pensava uns anos atrás, deep web, né? A internet profunda, em que esses grupos se reúnem, não. Isso acontece em plataformas bastante utilizadas, as mais comuns, né? Isso acontece. Tem grupos, subgrupos, comunidades mórbidas que tratam de questões que falam dessa masculinidade, né? Professora Miriam também, só que exaltam essa masculinidade tóxica, essa masculinidade violência. Até a nossa última live foi um pouco sobre isso. E, sobretudo, que estão trabalhando com esses afetos baseados no ódio. Então, entender onde é que esse discurso está crescendo, porque é óbvio que isso já sempre apareceu nas escolas, né? Isso estava lá, mas quando você tem um novo espaço, como é a internet, que viabiliza que esses grupos sejam potencializados e que outras ideias não entrem, né? Tem toda essa questão das bolhas, das câmaras de eco, então chega alguém e fala algo absurdo, e isso não é confrontado de nenhuma maneira, né? Isso só é reforçado, e aí você vai criando você vai dessensibilizando os jovens e montando subjetividades baseadas nessas ideias distorcidas do que é ser homem, do que são as mulheres, de como a sociedade funciona. E entender isso é muito interessante. É óbvio que educadores, escolas que entendem esse fenômeno, a gente no Instituto defende muito que esses profissionais compreendam, né, tenham informação sobre como isso acontece, isso ajuda bastante. Mas que tenham serviços de inteligência que se antecipem é muito importante, né? Porque daí a gente pode, de fato, evitar que a coisa se alastre. Então, acho bem importante. E acho que tem um ponto comum para trazer para um último tópico aqui da nossa conversa, um ponto em comum nas falas do Lucas e da professora, que envolve essa questão dos grupos, que é o pertencer, né? Então, a gente está falando de pessoas que encontram pertencimento, encontram apoio em grupos que manifestam esses afetos mórbidos de ódio e de violência. Talvez por não estarem encontrando esse pertencimento na escola, no mundo físico, buscam no mundo virtual, por uma série de fatores, né, que são difíceis de contabilizar, porque isso pode estar acontecendo. Então, eu acho que aqui a gente tem um outro tópico, né, porque a falta de pertencimento parece que é um dos fatores que empurra os jovens para esses lugares, né? Aí podemos falar de bullying também, mas vão buscar ser reconhecidos e valorizados em outros espaços, e a gente sabe que aí há provocações, né? Tipo, ninguém gosta de você, nesse grupo da internet a gente gosta, e a gente começa a te fomentar que você cometa um ato de violência. Então, nesse tópico, assim, do pertencimento, eu queria ouvir um pouco, talvez aqui já um pouco palavras finais também, né, por conta do nosso tempo, mas como é que vocês veem, que caminhos vocês veem para que a gente possa afirmar e reafirmar a escola como esse lugar de pertencimento, né, de proteção e acolhimento das crianças e adolescentes, e que eles possam se sentir pertencentes? Quais as visões de vocês sobre esses tópicos? André, a escola deveria ser um lugar de segurança, pertencimento, aprendizagem e, como dizia Paulo Freire, de prazer, né? O que não tem acontecido. Então, você faz uma pergunta muito difícil, porque seria uma mudança total do que é a escola hoje. Mas eu acho que dentro do que está acontecendo, dentro do que existe,
dentro do que aconteceu durante esses últimos anos que a gente viu, e é isso mesmo, quer dizer, eles são outsiders, né? Eles são outsiders da escola, eles são aqueles que se sentam sozinhos, que não falam com ninguém. Há uma coisa que pode parecer muito simples, mas é complicada, é que tem que se dar atenção a essas pessoas, tem que ver o que está acontecendo. Enquanto política pública, é uma mudança, né? Enquanto ações de cada uma das escolas, há que ter um olhar mais qualificado para ver quem é isolado. A palavra é aquele que é isolado, que não tem amigo, que não se dá com ninguém. E essa questão da internet, dos telefones dentro das escolas, também facilitaram, porque quantos deles, né, agora está se rediscutindo essa questão do telefone dentro das escolas, ficavam no telefone todo o tempo. Né? Então, é isso. Tem um grupo que exalta, inclusive, como você disse, exalta a morte, porque eles podem ser heróis que vão dar exemplo para outros heróis. Né? E aí, e foi ótimo isso que aconteceu de parar de colocar as fotos, de ter se conseguido isso, esse acordo com a imprensa, né, de bloquear, colocar as fotos, ou na televisão o que aconteceu, porque isso faz com que esses exemplos não sejam encadeados, não sejam em cadeia. Então, eu acho que tem uma coisa da própria escola, prestar mais atenção. Tem algo que é muito importante, que é, na verdade, todos os professores deveriam falar sobre esses temas, abordar esses temas. A gente não precisa de ter uma aula de convivência escolar. Isso tem que ser permeado. Mas aí acho que a gente já começa outra discussão de capacitação, de formação de professores, etc, etc. Mas eu acho que a gente tem que ter muita esperança, porque está se falando sobre o tema, muita gente está fazendo alguma coisa, e acho que a questão agora é juntar as forças. Quero agradecer pelo convite, parabenizar o Instituto Aurora pela iniciativa, pelo projeto Reconectar. Eu acho que é esse, né, o ponto, é reconectar as escolas, reconectar as relações, e seguir aí nessa jornada que o Brasil iniciou. A gente tem muito a aprender com os países que prosperaram em alguma medida, e, né, de novo, reforçar, assim, né, para além das intervenções no nível local, territorial, tem esse conjunto todo do contexto que precisa ser levado em conta, e esse é um enfrentamento que nós vamos fazer com respostas simplistas ou com respostas fáceis, né, e esperemos aí que no futuro a gente olhe para este período e consiga, de fato, ter um controle desse fenômeno, conhecê-lo melhor, preveni-lo e, lamentavelmente, se acontecer novamente, que a gente possa ter uma política de pós-venção também para cuidar de quem sobrevive a ele e de quem segue na escola, né? Para a escola ser essa experiência de prazer e que marca a nossa vida, que cria as nossas sociabilidades. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, professora Miriam. Eu não agradeci, eu queria muito agradecer, só isso. Obrigado, professora. Obrigado, Lucas, pela participação. Também agradeço muito vocês. Acho que foi uma conversa rica, né? O nosso tempo é escasso, mas acho que a gente trouxe questões bem importantes. Então, agradeço muito, muito mesmo. Desejo uma boa semana para quem nos acompanhou. E já faço o convite para a próxima live, que vai acontecer mês que vem, em setembro. E para conhecer os nossos materiais, esse e-book pode ser baixado gratuitamente em institutoaurora.org/reconectar, e aí pode ler com mais calma um pouco desse debate que a gente fez. E também convido a todas as pessoas para assistirem
é o encontro Educação em Direitos Humanos em Movimento, Superando Extremismos Violentos, que está lá no nosso YouTube, @Instituto Aurora, e que a gente debate mais a fundo esses temas. Então, muito obrigado e um abraço.